Olá, jovens. A gente vai revisar nessa aula soma e subtração de frações. Você só pode somar e subtrair frações se elas estiverem com o mesmo denominador, certo? Aqui do lado direito. Ó. Então, o triângulozinho aqui simboliza o mesmo denominador. Você repete esse denominador e soma ou subtrai os numeradores normalmente. Então, só somo frações se elas tiverem o mesmo denominador. Então, o que a gente vai ver nessa aula aqui é basicamente uma técnicazinha de deixar as bichinhas com o mesmo denominador, certo? Exemplo, aqui, essa soma aqui. Quando eu falar em soma, é soma e subtração, né? Aqui todas elas estão com o denominador 2. Você repete esse denominador e soma e subtrai normalmente os numeradores. Ó. 1 mais 3 menos 5. 1 mais 3 menos 5. Repito o denominador e somo os numeradores. 1 mais 3 é 4, 4 menos 5, menos 1. Esse menos você pode deixar no numerador, como pode deixar aqui fora da barrinha, certo? Dá menos 1 meio. Essa outra soma aqui, está todo mundo com o mesmo denominador, 5. Você repete esse denominador e soma os numeradores. Ó. 3 menos 2 mais 7. Ó. 3 menos 2 mais 7. 3 menos 2 é 1, 1 mais 7, 8. 8 sobre 5. Mas quando a soma de frações for assim, ó, todo mundo com denominador diferente. Aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4. Como é que eu faço? Então a gente vai usar uma técnica para deixar todo mundo com o mesmo denominador, certo? Pronto, eu quero fazer essa soma que eu coloquei no slide anterior. Observe que as frações estão tudo com denominadores diferentes, ó, 2, 3 e 4. Eu só posso somar e subtrair se tiver todo mundo com o mesmo denominador, certo? Então eu dou um jeito de deixar o mesmo denominador. Como é que eu faço isso? Eu posso multiplicar a primeira por um número, 6, a segunda por outro e a terceira por outro, de maneira que eu deixe todas elas com o mesmo denominador, certo? E esses números eu escolho no olho mesmo, no olhômetro, né? A primeira aqui, ó, 1 meio. Se eu multiplicar por 6, em cima e embaixo, vira 6 sobre 12, certo? Observe que 1 meio e 6 sobre 12 são equivalentes, a mesma coisa, dá 0,5, né? Então você pode trocar tranquilamente uma pela outra, né? Então deu 12 embaixo. O jeito de dar 12 embaixo aqui na outra é multiplicando por 4. Ó. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 4, a segunda fica 12 embaixo também. Ó. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. 2 terços e 8 sobre 12 são equivalentes, a mesma fração, certo? O mesmo resultado. Então eu posso trocar uma pela outra. Para dar 12 embaixo aqui, nessa terceira, eu multiplico por 3. Ó. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. Certo? Então, deixei todo mundo com o mesmo denominador. Então, o que é que você faz aqui? Você escolhe números para multiplicar, escolhe números, de maneira que todas elas ficam com o mesmo denominador. Esses números são escolhidos no olhômetro mesmo, na marra, né? No olho, certo? Aliás, eu escolhi aqui no olho, né? A gente vai já ver uma técnica para simplificar. Pronto. Chegou aqui, aí você repete esse denominador 12, e soma normalmente os numeradores. Ó. 6 mais 8 menos 9. Ó. 6 mais 8 menos 9. 8 menos 9 é menos 1. 6 menos 1 é 5. Dá 5 sobre 12. Então a ideia, somar essa fração aqui, essas frações, é você escolher números para multiplicar, para deixar todas elas com o mesmo denominador. Deixou com o mesmo denominador, repete esse denominador e soma os numeradores. Deu 5 sobre 12. Certo? Aqui de novo está a soma do slide anterior, certo? Como é que eu fiz essa soma? Eu multipliquei as frações por números, em vermelho, de maneira que eu deixei todo mundo com o mesmo denominador 12, né? Então multipliquei por 6, 4 e 3. Aí ficou todo mundo com o denominador 12. Mas será que não tem uma técnica que possa fazer isso por mim, não? De maneira que eu não tenha que escolher esses números no olhômetro? Tem uma técnica que pode fazer isso por você. É a técnica do MMC. Você vai tirar o MMC dos denominadores 2, 3 e 4, certo? Deixa eu me explicar aqui. O que são os múltiplos comuns dos denominadores? Os denominadores são 2, 3 e 4. Os múltiplos comuns são aqueles números que você divide ao mesmo tempo por 2, 3 e 4, como o 12, o 24, o 36. São todos números que eu divido por 2, 3 e 4 ao mesmo tempo. Certo? O 6 não serve, por quê? O 6 você divide por 2 e divide por 3, mas não divide por 4.
certo? Então, múltiplos comuns de 2, 3 e 4. Então, infinidade de números, certo? Mas tem um menorzinho, ó. O menor deles é o 12. Esse menorzinho aqui é que é o menor múltiplo comum, ou mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 4. É o quê? É o menor número que você consegue dividir ao mesmo tempo por 2, 3 e 4. Certo? É o mínimo múltiplo comum. Eu vou partir do pressuposto, aqui do lado direito, que vocês sabem calcular esse MMC, esse mínimo múltiplo comum. Então, a técnica é a seguinte. Você vai tirar o MMC dos denominadores, 2, 3 e 4. Pronto, está aqui a soma de novo. Eu coloco o MMC aqui, 12, aqui no denominador, certo? Eu vou dividir pelo de baixo, pelos números de baixo, e multiplicar o resultado pelo de cima. Então, divido o MMC pelos de baixo, 2, 3 e 4, os resultados multiplico pelo de cima. Vamos lá, 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 1, 6. Ó. A outra, 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. Então, divido pelo de baixo, multiplico o resultado pelo de cima. Agora a última, 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. Então, primeiro, você tira o MMC dos denominadores, coloca ele aqui no denominador. Divide esse MMC pelos números que estão embaixo. O resultado multiplica pelos números que estão em cima. Pronto, chega aqui, repete esse MMC embaixo e soma normalmente os numeradores. Ó. 6 mais 8 menos 9. 8 menos 9 é menos 1, 6 menos 1, 5. Dá 5 sobre 12, certo? Bom, o que eu fiz aqui, ao tirar o MMC, foi basicamente deixar o MMC escolher os números para mim. Ó. O MMC é 12. 12 dividido por 2, 6. Pronto, esse é o número que eu vou multiplicar em cima e embaixo. 12 dividido por 3, 4. Multiplica em cima e embaixo por 4. 12 dividido por 4, 3. Multiplica em cima e embaixo por 3. Certo? Então, essa técnica aqui, basicamente, é a mesma coisa de escolher os números para multiplicar. Para deixar todo mundo com o mesmo denominador. Certo? Pronto. Aí você pode perguntar, mas eu preciso escolher o menor múltiplo comum? Eu posso escolher o 24, 36, o 48? Posso escolher outro múltiplo? Pode. Só que vai dar o mesmo resultado, só que você vai trabalhar com números maiores. Né? Está aqui a mesma soma de frações. Aqui, em vez de usar o MMC, o 12, eu vou usar o outro múltiplo, o 24. Em vez de usar o menor múltiplo, eu vou usar o maiorzinho, 24. Está aqui, né? Eu vou dividir o resultado pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Vai dar a mesma coisa. Ó. 24 dividido por 2, 12 vezes 1, 12. Ó. 24 dividido por 3, 8. 2 vezes 8, 16. 24 dividido por 4 vezes 3 dá 18. Certo? Pronto. Repito esse denominador 24 e somo os numeradores. Ó. 16 menos 8 é menos 2. 12 menos 2 é 10. Deu 10 sobre 24. Aí você simplifica. Dá para dividir em cima e embaixo por 2. Ó. Fica 5 sobre 12. Ó. Observe que é o mesmo resultado. Certo? Então, você pegar aqui no denominador o menor múltiplo comum ou pegar um múltiplo maior, posso pegar o 24, o 36, o 48, certo? O resultado da soma é a mesma coisa. Só que, ao pegar múltiplos maiores, você acaba trabalhando com números grandões. Ó. Esses números aqui são maiores que os do lado esquerdo. Certo? Por isso que a gente usa o menor múltiplo comum. Certo? Para trabalhar com números menores. Então, essa técnica aqui, basicamente, é o que tinha feito antes no olhômetro. Né? Multiplicando uma fração por 3, a outra por 4 e a outra por 6. Aí eu deixo o MMC fazer isso para mim. Certo? Vamos ver outro exemplo. Vamos ver mais dois exemplos. Esse aqui, ó, quero fazer essa soma aqui. Ó. Observe que os denominadores são todos diferentes. Ó, 3, 10 e 6. Então, para fazer essa soma, você vai tirar o MMC de 3, 10 e 6. Tira o MMC dos denominadores. Certo? O que é o MMC? O menor número que você divide ao mesmo tempo por 3, 10 e 6. É o 30. Certo? Observe que tem outros múltiplos. Tem o 60, tem o 90. Todos esses números eu divido ao mesmo tempo por 3, 10 e 6. Aí eu escolho o menor deles, que é o 30. Certo? Para as contas ficarem menor. O que você faz? Tira o MMC de 3, 10 e 6. Coloca esse MMC aqui embaixo, um denominador 30. Certo? Esse MMC eu divido pelos números de baixo, multiplico o resultado pelo de cima.
Vamos lá, 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 2, 20. Ó. 30 dividido por 10, 3. 3 vezes 1, 3. Ó. 30 dividido por 6, 5. 5 vezes 3, 15. Então, MMC divido pelo de baixo, multiplico o resultado pelos números que estão em cima. Repito esse MMC 30 e somo normalmente os numeradores. Ó. 20 menos 3 menos 15. 3 menos 3 menos 15 é menos 18. 20 menos 18, 2. Fica 2 sobre 30. Aqui você pode simplificar. Divide em cima e embaixo por 2. Dá 1 sobre 15. Posso deixar assim, 2 sobre 30? Pode. 2 sobre 30 e 1 sobre 15 é a mesma coisa, né? Então o resultado da soma é 1 sobre 15, certo? Observe que essa técnica do MMC é a mesma coisa de eu escolher números para multiplicar as frações. Isso aqui é a mesma soma. Ó. Quero deixar todo mundo com o mesmo denominador para somar. Eu posso multiplicar a primeira por 10, a segunda por 3 e a terceira por 5. É o único jeito de deixar todo mundo com o denominador 30. Ó. Primeira por 10, segunda por 3 e a terceira por 5, certo? Ao deixar com o denominador 30, eu somo normalmente os numeradores, da mesma coisa que está aqui, ó, certo? Então eu deixo que o MMC faça isso para mim, ó. 30 dividido por 3, 10, escolho 10 para multiplicar. 30 dividido por 10, 3, escolho 3, ó. 30 dividido por 6, 5, escolho 5 para multiplicar. Então, em vez de eu escolher números para multiplicar no olhômetro, na marra, para deixar todo mundo com o mesmo denominador, eu uso a técnica do MMC, que faz a mesma coisa para mim. Certo? Vamos ver um último exemplo. Último exemplo, esse aqui. Ó. Quero fazer essa soma aqui. Observe que os denominadores são todos diferentes. Ó. 5, 3 e 10 e 10. O que é que você vai fazer para fazer essa soma? Ou deixar todo mundo com o mesmo denominador. Então você usa a técnica do MMC. Tira o MMC de 5, 3 e 10. Os denominadores. Ó. 5, 3 e 10. Certo? O MMC de 5, 3 e 10, se você fizer aqui, ó, ele vai dar 30. Pronto, tira o MMC dos denominadores, 30. Está aqui o MMC. Coloco ele embaixo, divido o MMC pelos números que estão embaixo, o resultado eu multiplico pelos números de cima. Vamos lá. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 1, 6. Ó. 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 2, 20. Repetindo esse sinal aqui, ó, certo? 30 dividido por 10, 3. 3 vezes 3, 9. Ó. 30 dividido por 10, 3. 3 vezes 5, 15. Então, divido o MMC pelos números de baixo, o resultado, o que der, multiplico pelo de cima. Repetindo esses sinais aqui. Ó. Pronto. Repito o MMC 30 e somo os numeradores normalmente. Ó. Menos 20 menos 9, menos 29. Certo? Menos 29. 6 mais 15, 21. Então, 21 menos 29... dá menos 8. Dá menos 8 sobre 30. Aí você pode deixar assim ou pode simplificar. Posso dividir em cima e embaixo por 2. Ó. Dá menos 4 sobre 15. O sinal menos eu posso colocar aqui fora da barrinha. Então essa é a resposta. Certo? Então, como é que eu faço essa soma para terminar? Eu tiro o MMC dos denominadores. Repito ele aqui. Deu 30. O resultado, esse MMC, eu divido pelos números de baixo e multiplico pelos números de cima. Repito o MMC e somo normalmente os numeradores. E simplifico no final, se der para simplificar.